Abra sua Bíblia, a palavra do Senhor. Em João, capítulo 11. João, capítulo 11, do versículo 1 a 5. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai. O homem está cansado, o homem está sobrecarregado, e somente a Tua palavra pode trazer o alívio que o homem precisa dos fardos pesados. E através da Tua palavra, é através do Teu Espírito falando aos nossos corações, Santo Espírito, que podemos, ó Deus, crer, que podemos descansar na Tua providência. Me escondo atrás da Tua cruz, para que somente o Senhor brilhe. Toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus. Povo de Deus, nós estamos no terceiro estudo dessa série. Um grande teólogo, J.C. Ryle, foi um clérigo inglês, e o primeiro bispo da diocese da igreja da Inglaterra em Liverpool. E ouça o que ele diz sobre a morte, sobre o sofrimento que nós passamos. Ouça o que ele diz: a doença também atinge os verdadeiros cristãos. Cristo, o melhor amigo em tempos de necessidade, Ele ama todos os seus verdadeiros seguidores e sabe qual o melhor tempo de oferecer ajuda. Esse homem nos ajuda a compreender o sofrimento, o tempo do sofrimento. Irmãos, esse capítulo é um dos mais notáveis do Novo Testamento. Você já deve ter ouvido vários pregadores. Isso narra o último e o maior dos milagres públicos operados por Jesus. Foi realizado na última semana, antes de Jesus ser preso e morto na cruz. O texto ele vai tratar de amizade, vai tratar de coragem, vai tratar também da promessa, da simpatia, do poder e conspiração contra o Senhor Jesus. Mas é João que traz para nós a história de Jesus. E João quer revelar Jesus para quem lê a Bíblia. João conta a história e do seu relacionamento com 3 irmãos:
a história de Jesus com esses 3 irmãos: Maria, Marta e Lázaro. No início do capítulo 11, Lázaro é chamado de amigo querido. E esse amigo está muito doente. E essa palavra, irmãos, quando aparece aqui no texto, ela tem um significado extraordinário. É o filéu no grego. Isso significa afeto, um apego a uma pessoa, um amigo. Quando você sente esse apego por alguém, é o filéu. Isso fica claro no texto para nós, porque Jesus tinha um relacionamento com seus discípulos e com algumas pessoas mais chegadas. Lázaro e Maria e Marta eram considerados praticamente da família de Jesus. E aí João traz para nós esse relato, que Lázaro ficou muito enfermo e que a sua vida estava por um fio. Maria e Marta mandaram buscar Jesus. Mas infelizmente, Lázaro morreu antes que ele chegasse. Quando Jesus chega à casa, o local já está em luto. O corpo de Lázaro já tinha sido sepultado. É o que diz claramente o texto. Capítulo 11, versículo 17 a 21. Quando Jesus chegou a Betânia, e disseram que Lázaro estava no túmulo, havia quantos dias? 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. E olha só o que Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o que diz? Meu irmão morrido. Mas o mais interessante, irmãos, desse texto, eu gostaria que você se atentasse. O que João quer nos mostrar não é somente o milagre desse homem retornar a viver. É muito mais sério. Marta se aproximou e disse também: se o Senhor estivesse aqui. E Maria diz a mesma palavra, por palavra. Olha o versículo 32, o que ela diz: assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Palavra por palavra. 2 irmãs, a mesma situação, as mesmas palavras exatas. Entretanto, a resposta de Jesus é diferente. Olha só o que ele diz. Marta diz: o Senhor chegou tarde demais. Jesus respondeu, Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Irmãos, o coração humano pende para o desespero. Talvez você chegou aqui nessa noite e você sabe claramente dessas palavras. Você já ouviu esse relato de João, mas o nosso coração pende para o desespero. Quando nós perdemos alguém amado, querido,
nos desesperamos claramente. Nessa manhã, hoje, eu retornando do meu trabalho, é como se viesse um flash do meu pai. E você começa a trazer aquelas memórias de alguém que você perdeu. E você chora, você grita, você entra em desespero. Só quem já passou por esse momento sabe do que eu estou falando. Jesus vai ao encontro, mas ele vai contra essas tendências do desespero humano. Jesus repreende nossa pequena fé. Jesus repreende a nossa dúvida. E Ele quer transmitir sempre esperança ao nosso coração. Tem muita gente que diz assim, mas por que o crente canta no momento de luto? Por que o crente canta alegre no momento que uma pessoa tão importante vai embora? Maria, que diz exatamente a mesma coisa, mas a expressão de Jesus é diferente para a nossa vida, para as nossas vidas. Jesus diz: onde vocês colocaram? Onde vocês o colocaram? João 11, versículo 34. E ainda mais, no versículo 35, João vai ter uma expressão muito forte. No versículo 35. Jesus. E a questão maior, que a gente fica imaginando na ressurreição, na volta de alguém, o que João quer passar para nós, povo de Deus? Apontar para nós, verdadeiramente, a forma de Jesus se relacionar, e o seu caráter e a sua identidade como Deus. Nunca imaginaríamos esse ser divino chorando, chamado Jesus Cristo. A questão maior desse divino, ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus, chorando copiosamente, tão forte e tão vulnerável, ao mesmo tempo chorando. Isso significa o que para nós, como povo de Deus, homens e mulheres? João está nos mostrando, irmãos, que Jesus é ao mesmo tempo o verdadeiro Deus e mesmo assim plenamente homem. Ele chorou. Ele chorou. É o que João no capítulo 1 vai revelar para nós. Capítulo 1, versículo 14. Abra comigo, por favor, Moisés. Mateus. João capítulo 1, versículo 14. Olha só o que ele diz mais uma vez. Assim a palavra se tornou ser humano. E aqui tem uma questão tão profunda teológica. Carne e osso. E habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. O que João quer então nos passar, nos ensinar, é que este homem, ao mesmo tempo que chorou, tornou-se humano para habitar, para vir aqui, morrer na cruz
por mim e por você. O que significa carne? Tornou-se humano, carne e osso. Significa o material que cobre os ossos de um corpo humano ou um animal, um corpo físico como uma entidade funcional, como substância e entidade viva limitada. Efésios 5:29, 1 Coríntios 7:28. O instrumento de várias ações e expressões. Gálatas 5:13. E algo que atrai. 2 Pedro 2:10. Porque João, inspirado por Deus, disse que a palavra eterna se fez carne, ou tornou-se ser humano. Porque ele quer demonstrar ao povo de Deus que ele é tanto Deus quanto homem. Numa cultura que não acreditava nessas possibilidades. Ele diz então, em João 11:25, ele diz: então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Só Deus pode dar vida e tomá-la. Por isso que a gente não entende. Por isso que nós questionamos. Por isso que o desespero chega. Porque só Deus pode dar vida e tomá-la. Ele é poder que dá vida a tudo e mantém tudo vivo nessa terra. Ele habitou entre nós, Jesus. Ele era cheio de graça e de verdade. Agora, como nas mensagens anteriores, Natanael precisa acreditar nisso. Aquela mulher do poço precisa acreditar nisso. E quem é o personagem que todos nós conhecemos? O próximo que eu citei? Não, teve mais um. É necessário nascer Nicodemos. Mesmo sendo um grande intelectual, ele precisa entender que ele habitou entre nós. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Foi necessário. E a gente muitas vezes nos distraímos só no milagre. Nós não somos um povo que corre atrás de milagres. Nós não somos um povo que corre atrás de sal grosso, de alguma coisa que liberta. Não, nós queremos aprender mais dessa graça que nos liberta e nos dá a esperança de viver. É Jesus. Ele habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade. E é isso que João quer passar para nós em pleno século 21. Mas muitas vezes nós nos distraímos com a inteligência artificial. Nós nos distraímos com a Alexa. Alexa, que dia é hoje? Nos distraímos com as coisas que querem falar, com as inteligências artificiais. E essa semana eu estava vendo novamente, fui só até a metade, foi 2 horas de filme, do Spielberg, né? A inteligência artificial. 2011, o filme. Depois você assiste novamente e perceba onde nós chegamos. Que os cientistas querem colocar
Meca ou qualquer outra inteligência artificial, amor, e ao ponto de uma criança robótica chorar, sentimento. Nos distraímos e nos esquecemos daquele que habitou entre nós e morreu na cruz pelos nossos pecados, que chorou verdadeiramente, que sentiu graça e verdade por mim e por você, por causa do nosso pecado. João recebeu essa revelação para nos ensinar isso. Esse texto quer nos ensinar isso. Trouxe algo novo para o pensamento humano. Ele rompe com tudo. Deus habitou e se relaciona conosco. É um Deus maravilhoso, relacional, pessoalmente, com o seu povo, na pessoa de Jesus. Porque tal ideia, se a gente voltar um pouco, isso não funcionava. Que Deus é esse? Que habita, que se relaciona. Isso era uma lacuna, irmãos, povo de Deus. Para os gregos, era um escândalo para os judeus. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Olha só, o escândalo. Isso é loucura. 1 Coríntios 1, 23 diz: Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, e os gentios dizem que é tolice. Ainda hoje, irmãos, nós precisamos abrir nossa mente. O crente ele é inteligente. Nós não temos essa cabecinha cheia de massa cefálica para nada não, é para ser inteligente. Um povo que pensa. Ainda hoje, continua uma loucura para as mentes modernas e escândalo para algumas pessoas piedosas. Apesar de tudo isso, é a verdade sobre Deus, é um escândalo que Ele habitou entre nós. C.S. Lewis, como o Cleidmar gosta muito, e vou abrir aqui um espaço, C.S. Lewis, tratando um pouco desse assunto, ele ensina que os fundadores de todas as outras religiões, os fundadores daquelas que você conhece, uma religião, disseram: sou um profeta que lhes mostra como encontrar Deus. Jesus, por sua vez, ensinava totalmente diferente. Eu sou Deus, venha me encontrar. Venha beber da água da vida. Nasça de novo. Eu sou essa água que você precisa. Nós encontramos anteriormente, irmãos, ficou claro que Jesus não é mais um mestre religioso para Natanael e nem para Nicodemos. Sendo assim, nessa noite você está procurando quem? Você entrou aqui por quê? Nós não podemos ver esse relato como somente miraculoso, mas as evidências e as afirmações da divindade de Jesus, Ele habitou entre nós. Baseados em relatos de testemunhas,
oculares. É porque a gente percebe, irmãos, povo de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, claramente. Por exemplo, encontramos um discurso, quando você lê a palavra do Senhor, sobre as evidências históricas. Se perguntam muito hoje nas academias, nas universidades, Jesus histórico. Quem é esse Jesus? Você conhece Jesus como? Você o conheceu como Jesus? E aí Filipenses capítulo 2, versículos 5, 7 diz assim, abre comigo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, olha aí, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Eu gostaria que você percebesse que isso aqui é um discurso de pessoas que realmente viram o Deus Todo-Poderoso. Mas pastor, o senhor não entrou no texto. Não, vou entrar agora. Vamos aprender algumas lições? Vamos aprender algumas lições com esse encontro? Primeira coisa, Jesus nos liberta do peso do sofrimento, nos ajuda a caminhar. Por quê? Olha João 11:33, o que diz. Olha só então o que ele sentiu, Jesus. O peso do sofrimento e as emoções de Jesus. Diz o texto: profunda indignação, João 11:33, e grande angústia. Quem sentiu isso? Quem sentiu isso? Jesus. O peso do sofrimento, as emoções de Jesus, o seu amor por nossas vidas, nos ensina muita coisa nessa noite. Se o seu amor lhe deprime e o faz chorar, sim, Ele é o Deus conosco, mas Ele chora. Sente o poder terrível da morte e da dor do amigo perdido. Nessa noite você crê que Jesus foi o Deus homem que habitou entre nós? Que Ele chora como você? Suas emoções, seus sofrimentos são revelados nesse texto como um Deus que sofre. É um amor genuíno, que se prova vivendo. E aí o apóstolo Paulo declara claramente, fazendo uma conexão, que Deus provou o seu amor. Jesus provou o seu amor morrendo por seus amigos. O amor de verdade não se declama como uma poesia, irmãos, mas se vive com ousadia. Ele se entregou por mim e por você. Esta é uma das poucas cenas em que precisamos pensar e repensar no sacrifício de Jesus, da sua morte, do seu sofrimento. Jesus está mostrando para nós, em segundo lugar,
a verdade. Olha o versículo 25 que ele diz. Ele mostra a verdade, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem sabe nessa noite você possa confiar nesse versículo aqui mais. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus dá a Marta a verdade, a divindade encarnada. É uma teologia da esperança no meio da desgraça. É uma resposta no meio da desgraça, do luto. Eu sou a ressurreição e a vida. A nossa mente fica perdida, irmãos, quando enfrentamos a desgraça. Parece que nos tornamos cegos e surdos. Parece que tudo ao nosso derredor não tem mais jeito, não tem consolo, mas o consolo vem de Deus. Mesmo sob a declaração de Jesus de que Lázaro ressuscitaria, Marta entendeu escatologicamente: tudo está confuso, Senhor, eu não estou entendendo nada. Como nós ficamos no desespero? Como você e eu ficamos no desespero? Confusos. A esperança parece que tinha desaparecido. Nosso coração está incrédulo. E Jesus Cristo a enche de esperança. Não, Marta, estou dizendo no presente. Hoje ele vai ressuscitar. É o que Paulo diz, irmãos. Romanos 5:5. É essa esperança. É essa esperança. Não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Ele nos enche de esperança. Mas por que Jesus ficou indignado? Já parou para pensar? O relato diz o seguinte: Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, João capítulo 11, versículo 38 a 44. Chegou ao túmulo, uma gruta como uma pedra fechada, fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhes disse que, se vocês crescem, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me enviaste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me... Creia nessa noite, nesse Deus que habitou entre nós. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Jesus está indignado por quê, povo de Deus? Que significado traz para nós essa indignação? A palavra expressa é culpa, suspirar de desgosto, morte, desgosto, morte, que traz desesperança ao homem.
Jesus sentiu desgosto pela morte. Tim Keller, um grande teólogo, em seu livro ele diz o seguinte, abre aspas, Tim Keller, faleceu um mês atrás, acho que foi isso mesmo. Ele diz que Jesus ficou frustrado. Ele, Tim Keller, ficou frustrado por causa dessa palavra, indignado. E aí ele foi buscar no termo grego o significado. E ele achou a palavra urrar de raiva. Jesus urrou de raiva. Em suas palavras, Jesus ficou furioso com essa situação. Com quem ele está bravo? Com quem ele está bravo? Os estudiosos dizem que Jesus se encheu de fúria contra a morte, pontuando que a morte é o resultado de quê? Do pecado, e não o desígnio original de Deus. Por isso, irmãos, que o mundo está cheio de egoísmo, orgulho, crueldade, ira, opressão, guerra e violência, morte. Com esse milagre, Jesus tornou-se ainda mais perigoso, sabe para quem? Para a elite. Olha João 11, 53, o que diz? Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Morte. Morte. Por esse motivo, irmãos, ao se aproximar do sepulcro, em vez de sorrir, teve raiva e lágrimas escorreram pela sua face, copiosamente. Mesmo assim, ele diz para mim e para você: Lázaro, venha para fora. Jesus não só amava a Lázaro, como a todos que creem nele como Filho de Deus. Tudo isso por nós. Jesus rompeu a história, adentrou a história. O Deus homem nasceu em uma manjedoura para morrer sobre a cruz em nosso favor. Nessa noite, entenda isso em nome de Jesus. Creia. Ele é o nosso melhor amigo. Aceite a Jesus nessa noite. Em João 11:3 diz: Senhor, seu amigo querido está muito doente. O pecado nos adoece. O pecado traz cansaço. Só Jesus, o nosso amigo, nos ama de verdade. Aceite a Jesus nessa noite. Creia no Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de amor por mim e por você. Não fique longe do Senhor, não. Nessa noite, em nome de Jesus, Ele é o seu amigo verdadeiro. Nessa noite, Jesus é seu amigo. Nessa noite, não saia daqui sem essa amizade relacional de Jesus Cristo. Ele te chama. Nasce de novo. Viva verdadeiramente. Viva verdadeiramente. Tenha esperança no meio da morte. Tenha esperança no meio do desespero. O pecado traz desespero, o pecado traz a pessoa, fica sem rumo. E Jesus diz: eu sou teu amigo. Eu quero orar contigo nessa noite. Talvez você chegou aqui desesperado e se esqueceu que Jesus é a ressurreição e a vida.
que Ele tem um lugar tão maravilhoso para nós. Eu quero orar contigo, coração desesperado, coração sem esperança. Se levante em nome de Jesus. Coração sem esperança, coração desesperado. Só Jesus pode nos dar a esperança verdadeira. E você que está afastado do Senhor, dos caminhos do Senhor, volte para Ele. Ele te convida nessa noite: vinde a mim. Eu quero orar contigo, se levante. Eu quero ter um compromisso com o Senhor. Eu quero voltar para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor. Eu preciso de Jesus, o meu amigo verdadeiro. Em nome de Jesus, coloque em pé, eu quero orar contigo. Você quer aceitar verdadeiramente o Senhor nessa noite? Quer aceitar Jesus como o único e suficiente da sua vida? Se coloque em pé, em nome de Jesus, eu quero orar contigo. Em nome de Jesus. Não fique com vergonha, não, é só o Senhor, só você e Deus. Um compromisso com Deus nessa noite. O nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Se coloque em pé, eu quero orar contigo, em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Eurípides. Nós vamos estar orando nesse momento. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor com toda alegria. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meu alma confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor sobre as nossas vidas. Nos dá uma semana com a tua graça e com o teu amor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livrando de todo o mal. E que o Espírito Santo continue nos orientando, nos dando esperança somente no Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao único Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, e vive e reina e voltará em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe com graça e paz. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bênção, que final de semana corrido, mas planejado, executado com sucesso. Tudo na vida tem que ter esse